a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? É uma alegria estarmos juntos para podermos meditar na palavra do Senhor, sabendo que a palavra de Deus é a única que pode nutrir as nossas vidas e nos levar a um crescimento e a uma comunhão mais íntima com Ele a cada dia. Então estamos nesse desafio de poder caminhar e aprender a cada vez mais aquilo que Deus tem deixado através de sua palavra para a gente. Já faz algum tempo que nós estamos caminhando no livro de João e agora nós vamos entrar no capítulo, vamos concluir, aliás, o capítulo 13. E nesta noite eu queria falar sobre um assunto que me chamou a atenção nestes últimos textos de João, ódio versus amor, né? João capítulo 13, verso 21 ao 38, vai abordar essa situação. Uma das coisas interessantes, irmãos, que tenho percebido ao longo de minha vida cristã e ao longo da leitura e da comunhão com Deus, é que desde a queda do homem, aliás, desde a expulsão de Satanás do paraíso, o ódio sempre andou na contramão do amor. Isto, com o tempo, foi se materializando, não é? Se tornando evidente, tanto no contexto humano, social e histórico. E nós vemos isso através dos problemas, das desavenencias, das dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Em sua grande maioria, essas dificuldades ao interior das famílias, aliás, nos relacionamentos interpessoais, elas estão permeadas por ódio. Grande parte dos conflitos conjugais são frutos de ódio albergados nos corações. Que dizer da luta de classes que nós observamos ao longo da história. Basicamente, é o ódio quem mantém essa luta, essa discrepância, essa briga entre as classes. E que dizer das guerras? A guerra não acontece se não teria ódio no meio dela. Ódio no coração das pessoas. Então, todas essas situações são alimentadas por esse sentimento que é nocivo e diabólico, satânico, infernal. O ódio é uma coisa que foi gerada, trabalhada no coração do próprio diabo. E o diabo jogou acima da humanidade e assim por em frente foi se alastrando, não é? Mas estes dois sentimentos, vamos dizer assim, estas duas expressões, tanto o ódio quanto o amor, elas se fizeram presentes também, estavam presentes também, veja bem, estavam presentes também na célula de Jesus. Aliás, eu acho que ela teve sua máxima expressão, o ódio teve sua máxima expressão quando Judas traiu a Jesus. Mas Jesus, em seu interior, ele sabia de todos esses acontecimentos, sabia de todas essas situações, e ele estava sofrendo com aquilo. De repente, sem compartilhar, apenas levando ele como um peso em seu coração, porque não era o momento de repartir tudo isso com os discípulos. Mas a seguir eu quero conversar alguns fatores importantes, alguns aspectos importantes, que tanto o ódio e o amor revelam em estes textos. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de João. Vamos ir lendo parte por parte, tá, irmãos? Então, um primeiro aspecto que eu vejo aqui, que em estes textos nós vamos encontrar, é que o ódio ele vai se manifestar na traição. A traição vai ser uma evidência de que há ódio no coração das pessoas. Leia comigo lá do capítulo 20, do versículo 21 ao versículo 30, no capítulo 13 de João. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então, eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse:
pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estava à mesa entendeu o que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. Era noite. Se vocês lembram, Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, dado um ensino aos discípulos através da lavagem dos pés. E após lavar os pés dos discípulos, Jesus voltou e tomou seu lugar na mesa e explicou o que ele tinha feito, né? E ele falou que esse era um ato de humildade e um ato de serviço mútuo. Mas nesse momento, Jesus expressou uma frase que ele já tinha mencionado lá no capítulo 6, lá no Lago da Galileia, que ele disse assim: foi eu que escolhi vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Lá no capítulo 6, no versículo 70, um ano antes deste fato, Jesus já tinha declarado isto. Porém, os discípulos não entenderam naquela ocasião e nesta, quando ele diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Eles não entenderam. Não conseguiram discernir o aspecto espiritual que estava acontecendo naquele momento. Aliás, eu acho que os discípulos nem imaginavam que eles conviviam com um enviado do diabo. Eles nem imaginavam que o inimigo estava no meio deles, muitas vezes dormindo, comendo, caminhando, evangelizando, fazendo todas as tarefas. Pois eles apenas tinham uma visão material, vamos dizer assim. Eles conheciam os inimigos de Jesus, que eram os judeus, que eram os fariseus, que eram os saduceus, que eram todos aqueles que estavam perseguindo a Jesus. Mas eles não conseguiam enxergar além daquilo material, eles não conseguiam enxergar o mundo espiritual. E por isso que eles não conseguiram entender quando Jesus disse: entre vocês há um que me vai trair. E mais ainda, quando ele disse: cara, eu escolhi vocês 12, mas um é do diabo. Eles não conseguiam entender, não conseguiam ver entre eles alguma situação assim. E nesse momento, Jesus dá alguns detalhes a respeito dessa traição. E um primeiro detalhe, gente, Jesus disse: um deles, não é? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. E aquilo causou um desconforto, causou assim um pavor no meio dos discípulos. Causou um incômodo no meio dos discípulos. Só que ninguém se atreveu a dizer nada, ninguém se atreveu a perguntar: oh, Jesus, sou eu? Ninguém se atreveu a perguntar. Apenas nós vemos que Pedro se levanta e disse para um outro discípulo. Não é? O que ele diz? Que ele disse, o versículo 24 diz assim: Simão Pedro fez um sinal e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Se nós lemos o versículo 23, diz assim: o discípulo que amava Jesus estava perto dele. Certamente, Pedro estava a uma distância assim, incômoda para ele fazer essa pergunta para Jesus. Então, ele fez um sinal ao discípulo que estava do lado de Jesus. Ele pergunta para ele, para saber quem é ele que vai trair. Um outro aspecto que revela esse texto é o seguinte:
a resposta de Jesus à pergunta de João. Olha só o que Jesus disse. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a que vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Ao lado direito de Jesus, e isso é bom entendermos, irmãos, alguns detalhes aqui da disposição, da repartição na mesa, porque isso vai nos dar algum entendimento mais apurado do que estava acontecendo nesse fato. Por lo que vários estudiosos levantaram, João, que é mencionado aqui como discípulo amado, ele estava sentado do lado direito de Jesus. E como vocês bem sabem, as mesas lá eram assim, uns taburetes, vamos dizer assim, baixos. Eles quase estavam deitados, um acima do outro. Eles encostavam seu corpo acima do braço esquerdo para ter o braço direito livre para comer. Então, geralmente, ficavam um encostado no outro. E essa é a posição que João estava do lado de Jesus. Então, quando João faz essa pergunta, obviamente que ninguém mais, além de João, escutou a resposta. Não é verdade? Mas aqui há alguns detalhes importantes que nós precisamos entender e aprender com Jesus. Jesus, mesmo sabendo quem iria traí-lo, nunca expôs a Judas diante da célula. Nem diante de ninguém. Nunca o desenmascarou. Nunca o envergonhou. Nunca. Mesmo ele sabendo que era o filho do diabo. Mesmo sabendo que ele seria quem trairia a Jesus. Nunca o envergonhou. Nunca. Pois se assim fosse, vocês já pensaram, se Jesus em aquele momento dissesse assim, o traíra é Judas. Vocês já pensaram o que iria acontecer? Quase parte dos discípulos estavam armados. Boa parte dos discípulos estavam com armas. Se você ler mais na frente, quando se encontra no jardim do Getsemane, Pedro saca a espada e corta a orelha do malco. Então, isso quer dizer que os discípulos estavam com armas. O que hubiese acontecido se Jesus colocasse, este cara é o traidor? Vocês já pensaram o que ia passar no coração dos discípulos? As situações nas quais Jesus colocaria os discípulos, em sentido de violência, de amargura, de dor, eles não estavam prontos para receber uma situação dessas, uma informação dessas. Eles iriam reagir de repente com agressividade, podiam querer tomar conta e matar ou fazer alguma coisa assim com Judas. Então Jesus não disse isso. Jesus apenas disse para João, aquela pessoa a quem vou dar o primeiro pedaço de pão passado no molho, ela é. Outra coisa que Jesus deu ao traidor, a Judas, Jesus deu uma mais alta honraria naquela noite. Porque como João estava do lado direito de Jesus, o lado esquerdo era especificamente para pessoas que eram muito relevantes na vida do anfitrião. Lado esquerdo da pessoa anfitriã que tinha chamado para um jantar, era separado por uma pessoa de suma importância, por uma pessoa que amava em grande maneira o anfitrião. E parece que Jesus coloca a Judas do lado esquerdo. Então, isso nos mostra como Jesus age mesmo com aquelas pessoas que podem ou são traidoras. Jesus tratou Judas com maior amor, com maior respeito, dando assim a ele uma chance de se arrepender. Porém, ele, mesmo com toda essa chance, mesmo com toda essa oportunidade, ele apenas jogou, vamos dizer assim, por usá-lo, a oportunidade de ter vida eterna. O texto diz, e em seguida, pegou o pão e passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo.
Se vocês leem o Antigo Testamento, no livro de Ruth, quando Ruth volta com Noemi, sua sogra, para Israel, e ela começa a trabalhar nos campos de Boaz, quando ela já teve um certo afinidade com Boaz, Boaz faz o mesmo que Jesus fez com Judas, ele faz com Ruth. Ele pega um pedaço de pão e o primeiro pedaço de pão molhado no vinho, ele entrega para Ruth como mostra do grande apreço que ele tinha por Ruth. E Jesus estava fazendo o mesmo com Judas. E isso é interessante, irmãos. Em nossas festas de aniversário, por exemplo, assim, quando você corta um pedaço de bolo, o primeiro pedaço de bolo você dá a quem? Com quem você compartilha o primeiro pedaço de bolo que você corta? Com a pessoa que você mais afinidade tem, com a pessoa que você mais gosta, com a pessoa que tem muito mais entrosamento, com aquela pessoa que é significativa na tua vida. E parece que na cultura judaica, esse também é um fato. Aquele primeiro pedaço de pão que eles distribuíam no jantar, nos encontros, era dado para as pessoas que mais apreço eles tinham. E Jesus estava mostrando que mesmo Judas sendo traidor, Jesus tinha um grande apreço por ele. Um grande apreço por ele. Mas Jesus tinha visto que o diabo tinha tomado conta do coração de Judas. Porém, os discípulos estavam alheios a toda essa realidade. Mesmo João, depois de ter ouvido que aquele que comesse, ou que aquele que recebesse o primeiro pedaço de pão, seria o traidor, ele não percebeu, ele não entendeu. Aliás, ele viu dando o pão e ele viu saindo o camarada. Mas nós lemos lá na frente que diz que ninguém entendeu. Todos pensaram que Judas saiu para comprar alguma coisa, para fazer algum benefício, para dar aos pobres alguma coisa. Mas ninguém conectou com essa situação de que ele iria traí-lo. Irmãos, o ódio tem suas raízes no próprio Satanás. Aliás, o ódio de Judas, o traidor, tinha suas raízes no próprio Satanás. E isso nos revela que Judas estava cheio de ódio, que o conduz a cometer uma alta traição. Lembrando, meus irmãos, que o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. Não tem outro objetivo, Satanás, senão destruir nossas vidas. Isso nos ensina que o ódio, o rancor, desejo de vingança, não provém de outra fonte, senão do inferno. Não importa como você queira justificar seu ódio, sua raiva, sua vingança, seu desejo de vingança, seu rancor. Não interessa como você queira justificá-lo. Lembre-se que eles têm uma só raiz. Essa raiz do inferno. Essa raiz do próprio diabo. Portanto, quando o ódio toma controle da vida de uma pessoa, esta certamente não tem como permanecer na luz. E fugirá para os criadores das trevas, para longe do amor de Deus. Não tem como. Não tem como. Mesmo Deus querendo dar uma oportunidade, a pessoa não tem como. Judas não teve como. Judas teve a oportunidade de receber mais um último toque. Dizer, cara, você é privilegiado de estar junto de mim. Eu amo você e você é um cara especial para mim. Eu quero te dar o melhor de mim. E Jesus fez isso por Judas. Judas não aceitou. Judas até comeu um pedaço. Até de repente entendeu o privilégio que ele tinha. Mas ele não aceitou o desafio de se arrepender desses pecados. E apenas se afastou da luz para se introduzir na escuridão da noite, se introduzir nas trevas e fazer aquilo que ele já tinha definido fazer e que o diabo já tinha colocado no coração dele. Como você tem lidado com essas situações em seu coração? Como você tem lidado com o ódio no seu dia a dia? Irmãos, um conselho que eu posso dar a vocês. Não deixe que o ódio domine seu coração. Não deixe que o ódio amarre sua alma. Não deixe. Pois certamente ele vai conduzir a você à morte.
Não tem outro lugar. Vai conduzir a que você fique distante de Deus. O ódio não vai te acercar da luz. Ele vai te separar de Deus. O apóstolo João, na primeira carta, ele disse o seguinte: quem odeia seu irmão, que é? É assassino, cara, coisa pesada, gente. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si vida eterna. Não podemos brincar com esse sentimento de ódio. Não podemos brincar com essa emoção maligna, distorcida, traidora, que o diabo enfia em nossos corações uns para com os outros. Nós temos que acabar com isso. Como comecei falando aqui, o ódio tem sido um instrumento de grandes brigas ao interior, começando de nossos próprios lares, em nossos relacionamentos conjugais, em nossos relacionamentos familiares, e assim por em frente. Se nós não tomamos cuidado de que isto não se torne uma corrente que nos amarre e nos leve à morte, nós vamos morrer mesmo. Longe de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que nós nos arrependamos. Deus quer que nós nos voltemos para Ele e nós tenhamos o mesmo coração perdoador que Cristo tinha. O pastor Cleber estava dizendo, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos compreender que nós temos que fazer um esforço para abrir mão de nossos próprios deleites, de nossos próprios prazeres, de nossas próprias reivindicações, para amar a nosso próximo. Senão o ódio vai tomar conta de nossos corações. Ele nos torna passivos, ele nos começa a isolar, ele nos começa a deixar nos escanteios da vida. Quando nos dimos conta, nós morremos. Então não deixe que o ódio tome conta de sua vida. Segunda coisa aqui, irmãos. O amor derrota o ódio, tá? Diz assim, quando Jesus saiu, Jesus disse, quando Judas saiu, aliás, quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E é por meio dela, é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E é por meio dela, a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que ela disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados pela maldade humana ou por o ódio que o próprio diabo coloca no coração dos homens. O ódio de Satanás foi expressado através da traição de Judas Iscariotes. Mas não pode, nesse momento, nem poderá nunca desviar os planos e os propósitos divinos. Porque Deus se glorifica mesmo nos traidores. Deus usa mesmo os traidores para que seus planos se executem, para que sua glória seja exaltada, seja expressada, seja manifesta na humanidade. É glorioso saber que nenhum ódio infernal pode destruir os planos amorosos de Deus. Ao final, a cruz sempre foi vista por Deus como o início da exaltação de Cristo. Ele já sabia, o propósito de Deus para a salvação da humanidade era esse, não havia outro meio. Ele sabia que a cruz seria o meio por qual o Filho seria exaltado. Então não haveria nada, não haveria ódio, não haveria diabo, não haveria ninguém que frustre aqueles planos que Deus já tinha executado. E de fato a cruz só poderia ser experimentada por Jesus, que tomasse nosso lugar. Ninguém poderia ir na cruz. Por isso ele diz assim, aonde eu vou, ninguém de vocês pode ir. Ninguém poderia ir com Jesus à cruz. Ninguém poderia suportar todo aquele peso do castigo, do pecado do mundo. Só Jesus. Por isso ele disse para os discípulos, ninguém pode ir comigo.
Ele disse para Pedro, cara, uma coisa, você quer ir comigo, você vai ir, você vai passar por o mesmo, mas lá na frente, agora não. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem um tempo certo para cada um de nós, como tinha para a vida de Pedro também naquela oportunidade. É importante e devemos lembrar que os discípulos de Cristo estão também reservados à glória da cruz, da autonegação e de pegar sua cruz e seguir a Jesus para depois estar para sempre com o Senhor. Todos nós temos que pegar nossa cruz. E todos nós passaremos por esse mesmo caminho de sofrimento, de autonegação, não é? E Deus nos exaltará no momento certo. Deus, em seu infinito amor, sempre nos cerca, nos chama para conhecê-lo. E nesse relacionamento de amor, Ele nos contrai e nos conduz ao arrependimento para que vivamos na sua luz. Ele sempre está nos cercando, está sempre nos conduzindo, está sempre nos abraçando, está sempre se importando com a gente, como se importou com Judas. Mesmo sabendo todas as dificuldades, todo o espírito de traição que havia, mesmo sabendo desde o início que ele era o filho do diabo, mesmo assim, Jesus estava se importando com Judas. E Ele quanto mais nos importa conosco. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Que glória você tem buscado? A glória da terra? Que você tem procurado na sua caminhada diária? Apenas melhorar financeiramente, ter um melhor trabalho, ser bem-sucedido em sua profissão, ficar mais forte, mais esbelto, sei lá. O que você tem buscado? Judas estava buscando dinheiro. Judas estava buscando dinheiro. Judas estava atrás da fama e da fortuna. E isso é engraçado, gente, ver. Pense bem. A mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus, segundo os cálculos, lembram quanto nós falamos? Custava mais ou menos 300 denários. Aquele frasco de perfume que foi derramado aos pés de Jesus. E o Judas vendeu a Jesus por quanto dinheiro? Por 30 moedas. Nem a 10ª parte daquilo. O diabo nos engana. O diabo é muito nojento. E ele nos engana tanto que nos faz ver que estamos fazendo grande negócio, quando de fato nós estamos perdendo muitas vezes a nossa vida. Irmãos, abram seu coração, abram seus olhos. De fato, ser um seguidor verdadeiro de Cristo. De fato, busque a glória de Deus e não busque a glória humana, a glória terrena. Ela é passageira, mas a glória de Deus é eterna. E todos nós devemos buscá-la. O amor de Deus se manifesta em ações de solidariedade para com o seu próximo. Olha o que diz aqui, versos 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O amor para com o próximo não apenas consistiria em meras palavras. Eu te amo. Né? Eu te amo, legal. Não eram apenas meras palavras. Mas esse amor ao qual Jesus se referia, teria que se traduzir em ações concretas de solidariedade para com o irmão, tornando-se em atos que testemunhem para todos que você e eu somos seguidores de Cristo. Essa seria a marca. Não, a marca não era uma cruz pendurada em seu pescoço. A marca não é um peixe pintado em qualquer lugar de teu carro. Não. A marca do cristão é o amor para com o próximo. E é por essa marca que você e eu, como cristãos, temos que ser reconhecidos pelas pessoas de fora.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Quem não ama ainda está morto. Então o amor não é um palavreado apenas. O amor é um serviço que Jesus tinha mostrado quando lavou os pés uns dos outros. Aliás, quando lavou os pés dos discípulos. E diz para que isso seja feito uns com os outros. Então, isso é que Jesus está falando no novo mandamento hoje. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Esse amor, como já falamos, precisa sair do campo ideal e se materializar através de ações concretas. Nós temos aqui tantas oportunidades de servir. Nós temos as quintas, as quartas-feiras para você ir a demonstrar esse amor às pessoas que estão nos UPAs. Necessitado de um abraço, necessitado de uma palavra, necessitado de um carinho, necessitado de uma comida. Nós temos o NCV para servir de segunda a sexta-feira e os domingos, onde você pode ir demonstrar teu carinho, teu amor. Além disso, meus irmãos, vocês têm suas células para se preocupar, para se importar uns com os outros. E isso tem que ser fato. Não pode ser uma ideia, pensar, legal, amamos uns aos outros, mas não acontece, não flui. Tem que fluir. Se não está fluindo na sua vida, busque para que isso seja real em seu coração. Busque para que isso possa acontecer de fato. Agora, o importante é entender que este novo mandamento não é um fim em si mesmo, mas o propósito deste mandamento é o testemunho ao mundo. Diz assim, amem uns aos outros para que os de fora creiam, para que os de fora vejam, para que os de fora também sejam chamados por esse amor que há entre vocês. Agora, o interessante é que quando ele fala deste novo mandamento, para os discípulos, de repente ele apenas foi uma repetição de algo que o livro da lei já dizia. Sabia? Levíticos capítulo 18, olha só o que diz. Levíticos capítulo 19, verso 18, diz assim: não se vinguem, não guardem ódio de alguém, do seu povo, mas amem os outros como você ama você mesmo. Porém, gente, assim, se nós pararmos para analisar bem o que Deus está falando, o que Jesus estava falando aqui, olha só a mudança que há em isso. Por isso ele diz, eu dou um novo mandamento. Aquele era um antigo mandamento. Agora Jesus está dando um novo mandamento e diz assim, porém, não é? Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Aquele era um velho mandamento. Jesus deu um novo mandamento. E essa deveria ser a forma de amar. E o padrão desse amor é Jesus. No Antigo Testamento diz assim, amem uns aos outros. Mas no Novo Testamento ele diz, amem, aliás, ele começa dizendo, assim como eu os amei. Eu me entreguei na cruz, eu entreguei minha vida na cruz, eu servi a vocês, eu derramei meu sangue por vocês, eu dei todo o poder, toda a autoridade, eu me preocupei com vocês. Dessa mesma forma, vocês devem amar os outros. Então aqui há uma mudança de paradigma. Aqui Jesus se coloca como um patrão de ação em termos de amor para com o próximo. Você quer amar seu irmão? Olhe para Jesus. Você quer amar, servir seu irmão? Olhe para Jesus e olhe o que Jesus fez por sua vida. Olhe de onde você foi tirado. Olhe quanto Deus pagou por você para que você não esteja hoje nas garras do inferno. E com esse mesmo amor que você foi resgatado, você possa servir seu próximo. Isso é o que Jesus está falando. Da mesma maneira que eu amei a vocês, me entregando na cruz, morrendo por seus pecados, fazendo com que você que estava destinado ao cruel inferno, ao fogo eterno, e agora eu tenho resgatado com todo o meu amor, dando toda a minha vida, dando meu sangue por você, agora você faça o mesmo. E esse é um desafio forte, esse é um desafio pesado.
Pois foi dessa maneira que Deus nos amou e se entregou voluntariamente em favor de nós. Não foi de uma forma forçada, Ele veio voluntariamente, Ele decidiu vir. E é dessa mesma maneira, voluntariamente, que nós devemos amar nosso próximo. Não apenas por cumprir uma tabela, não apenas por dizer que somos cristãos, mas apenas devemos expressar aquilo que Jesus expressou e aquilo que Jesus fez por nós. Como você tem amado seu próximo? Como você tem amado seu irmão? Será que você tem amado seu irmão da forma que Jesus te amou? Você tem sido um canal do amor de Jesus para com seu próximo? Você tem conseguido no seu dia a dia obedecer este mandamento? Se assim não for, peça a Deus capacitação para demonstrar em sua vida o amor de Jesus. Ame, meu irmão, ame fazendo bem para seu irmão. Ame fazendo bem para seu próximo. Quarto e último ponto. O amor se antecipa ao pecado. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: você não pode ir agora onde eu vou. Um dia você poderá seguir-me. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Esta declaração certamente foi pesada nos ouvidos de Pedro. Foi de repente desencorajadora para Pedro. De repente Pedro ficou entristecido por esta resposta de Jesus. Pedro não tinha nem a mais remota ideia daquilo que iria acontecer com Jesus momentos depois, horas depois. Por isso ele reiterou seu desejo de ir com Jesus, mas Jesus lhe disse: você não pode ir para onde eu vou. Um dia você poderá seguir. Afirmando assim que Pedro iria segui-lo até a morte, e o seguiu. E Pedro morreu como Cristo morreu, crucificado. Só que ele disse: não quero morrer da forma que meu mestre morreu. Eu quero ser crucificado invertido, porque não mereço essa honra. E Pedro, segundo os historiadores, ele morreu crucificado cabeça para baixo. Então ele seguiu a Jesus nesse sentido. No entanto, estas palavras pareciam oscuras, inentendíveis para Pedro. Por outro lado, ele não conseguia visualizar um futuro distante. Ele apenas via o imediato. Pedro era um cara imediatista, um cara extrovertido além, e ele queria resolver as coisas no instante. Ele não conseguia enxergar para frente. Ele queria ir com Jesus no mesmo instante. De fato, naquele ambiente de festa, ambiente de jantar, de repente é meio fácil dizer: não, eu vou, né? Quanta gente diz assim, né? Estamos em alguma situação, tem que tomar alguma decisão, assim que é meio complicado. Não, vamos. Ao dia seguinte o camarada não aparece mais, né? Porque era um momento de festa, um momento de emoção, e o cara foi falando qualquer coisa, vamos dizer assim, por um momento. E de repente estava acontecendo o mesmo, ele estava em um ambiente festivo. Era Páscoa, era um ambiente festivo. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo com Jesus. E de repente ele disse: não, Senhor, aqui está meu pasto, eu vou contigo aonde você quiser que vá. E hasta assim, esta morte, eu vou morrer também. Porém, logo mais tarde, aquela firme decisão de Pedro: eu vou, né? Foi abalada, né? Foi debilitada. E Jesus, conhecedor desse fato com antecedência, prediz a negação de Pedro. Certamente esta predição deixou
deixou a Pedro, como nós estamos falando, assim, perplexo, atribulado, abatido. Mas neste fato podemos ver um aspecto muito relevante, gente. Que essa diferença que há entre a negação de Pedro e a traição de Judas. Há uma diferença séria aqui. A negação foi um tropeço de um homem sincero, de um Pedro sincero, de um Pedro desejoso, amante de seu Senhor, que desconhecia o mais profundo do seu próprio coração. Pedro mesmo não conhecia em seu coração, mas ele amava Jesus, ele queria estar com Jesus. E desconhecia também o poder do Espírito Santo. E como já mencionamos anteriormente, a traição foi um fato inspirado pelo próprio diabo. Então, aquele homem, Pedro, homem sincero, homem que amava apaixonadamente a Jesus, mas que ele não conhecia seus limites, que ele não conhecia seu próprio coração. E aí ele disse, sabe que Jesus, eu vou morrer contigo. Eu vou contigo aonde você for, eu vou. Ele disse, meu filho, você não vai ir. E mais ainda, você vai me negar. E Pedro deve ter pensado, não, está louco, eu não vou negar nunca. Não é? O mais comum seria dizer isso. E aconteceu, mas Pedro era um homem sincero. Era um homem que amava Jesus. E a Judas não. Judas estava permeado por ódio, infectado por o veneno de Satanás. E ele não era um amante de Jesus. Tanto que ele não quis se arrepender. Assim como Pedro, muitas vezes nós fazemos afirmações e declarações das quais posteriormente nos arrependemos. Nós negamos a nosso Senhor de outras formas, depois de haver-lhe prometido lealdade. Pense nisso. Você, em certas ocasiões ou situações, não deixou de afirmar sua fé em Cristo? Já deixou de fazer isso? Por qualquer circunstância, por vergonha? Aí você diz, não sei e tal, né? Quanta gente faz isso? Em uma festa, em uma conversa, em estes tempos de movimentação política. Quanta gente nega sua fé? Amam a Jesus, mas as circunstâncias muitas vezes os aprisionam, como foi o caso de Pedro. O medo fez com que Pedro negasse a Jesus. Você não foi omisso, envergonhando-se de ser cristão? Quantas vezes? Não é? Quantas vezes passamos por umas situações assim? Como cristãos podemos ter tropeços que não necessariamente nos separam do amor de Deus. Aliás, gente, uma coisa que tem que ficar bem claro aqui. Não há nada, disse Paulo, que possa nos separar do amor de Deus, a não ser que nós não seamos de Deus. Como era o caso de Judas. Não há nada que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A não ser que você não seja mesmo crente, como era o caso de Judas, que ele se negou a se arrepender. Nossa oração deve ser que, apesar de nossos tropeços, Deus nos ajude a cada dia mais a amar a Jesus. Gente, o ódio não pode permanecer e fazer morada em nossas vidas por muito tempo. Ele não pode tomar o domínio de nossos corações. Nós precisamos amar a nosso próximo como Cristo nos amou, da mesma forma que Cristo nos amou. Com o mesmo esforço, com a mesma energia que Cristo nos amou. Com o mesmo sentir que Cristo nos amou. Nós temos que entender que o amor
sempre vai se sobrepor ao ódio. Aliás, o ódio já foi derrotado na cruz. E nós temos que entender que o amor sempre se antecipa ao pecado. Sempre. Deus é um Deus amoroso. E Ele sempre nos está alertando. Gente, não caminha por aí. Tire o pé desse caminho. Você vai sofrer. Não, eu vou contigo. Não, você não vai ir. Você vai me negar. Você vai pisar a bola. Saia desse caminho. Não, eu vou. A gente é tão teimoso que às vezes nós não queremos obedecer. Mas o amor de Deus sempre se antecipa ao pecado. Sempre vem nos para mostrar, você vai sofrer, você vai errar, você vai pisar a bola. Saia disso. Então não seja teimoso. E deixe que o amor de Cristo governe sua vida.